Olá, irmãos da IPPG, graça e paz. Nós vamos gravar mais uma palavra pastoral para esse domingo, dia 7 de junho de 2026. O título da nossa reflexão da semana é o seguinte: A fonte da verdadeira sabedoria. O versículo-chave encontra-se em Provérbios 2:6, que diz o seguinte: Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Irmãos, inicialmente eu afirmo que existe diferença entre conhecimento e sabedoria. Algumas pessoas confundem estas duas palavras achando que são sinônimas, ou seja, que se trata da mesma coisa. Mas não é assim. Conhecimento é tudo aquilo que aprendemos, todo o nosso referencial teórico ao longo da nossa vida. Sabedoria é a prática de tudo aquilo que aprendemos teoricamente. Em resumo, teoria e prática podem definir e resumir ambas estas palavras que nós estamos citando aqui. Vale a pena dizer ainda também que existem pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria, e vice-versa. Tem pessoas que têm sabedoria, mas não têm instrução escolar. Eu já vi pessoas assim. Muitos buscam o conhecimento, o que em si mesmo não é errado, diga-se de passagem, mas deveriam buscar sabedoria para viver de uma forma que agrada a Deus, que o glorifica. Como é bela a sabedoria! Como ela é encantadora e necessária para todos nós. Porém, fica uma pergunta aqui: onde encontrá-la? Onde está a sua verdadeira fonte? São perguntas importantes que nós deveríamos pensar um pouco para que encontremos uma resposta adequada. O versículo transcrito acima do nosso texto, Provérbios 2:6, responde a estas duas perguntas. O sábio rei Salomão mostra a fonte da verdadeira sabedoria. Para ele, ela não está na ciência, também não está nos filósofos gregos, considerados os pilares do saber humano. Filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Arquimênides e tantos outros que são celebrados por séculos pela humanidade, como nós bem sabemos. Essas pessoas são tidas como boas referências em relação à sabedoria. Também podemos dizer que ela não está nas grandes universidades do mundo, não está nas academias. Sua fonte está em Deus. Aliás, Ele é uma fonte inesgotável para aqueles que o buscam. Como nós deveríamos buscar e primar pela sabedoria para vivermos conforme a vontade de Deus, para fazermos aquilo que agrada o seu coração. Vale a pena lembrar que Salomão experimentou isso na sua própria vida, a sabedoria. A Bíblia mostra que no início do seu reinado, logo no começo, após o falecimento do seu pai Davi, que havia reinado 40 anos em Israel, em Jerusalém, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, que empreendeu grandes obras, grandes realizações, fez palácios, fez guerras, e Salomão então agora está nesse momento de transição para assumir o governo em Jerusalém. E ele, na sua percepção, era incapaz de governar um povo tão grande e tão numeroso como a nação de Israel. Ele também se considerava jovem e inexperiente para tal missão. Isso pode ser visto, por exemplo, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, em que ele fala: quem sou eu para que eu esteja à testa ou à frente deste grande povo para liderá-lo? O resultado do seu pedido é que Deus se agradou dele e concedeu-lhe vasta sabedoria como não houve
nem antes e nem depois dele. Salomão fica, portanto, sendo conhecido pela sabedoria que tinha. Pessoas vinham vê-lo, visitá-lo. A própria rainha de Sabá fez uma viagem muito grande e longa para ouvir da sua sabedoria. No nosso texto em questão, Provérbios 2:6, Salomão afirma o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria. Ele sabe muito bem disso, pois ele mesmo a recebeu. Aliás, eu aprendi de alguém e percebi também, observando as pessoas, que cada um dá o que tem. Isso é fato, não tem como ser diferente, não tem como exigir algo de alguém que ela não tenha para dar. Por exemplo, se a pessoa tem amor, ela dá amor. Se ela tem empatia, ela dá empatia. Se ela tem misericórdia, ela dá misericórdia. Se ela não tem, não adianta. Uma hora ou outra isso vai ficar claro e nítido para as pessoas que convivem e que a cercam. É fato, cada um dá o que tem. É o que é e dá o que tem. No caso de Deus, ele tem sabedoria. Lógico, logo, a lógica é igual, é verdadeira. Se a pessoa que tem amor dá amor, se a pessoa que tem empatia dá empatia, se alguém que tem sabedoria dá sabedoria. É fato, não tem como correr, não tem como fugir. Ele é a fonte inesgotável da verdadeira sabedoria. A sabedoria está disponível para todos aqueles que a buscarem. Não adianta procurar em outra fonte se a fonte já está clara e estabelecida, que é o Senhor, que é o nosso Deus. A fonte da verdadeira sabedoria também pode ser encontrada nas páginas do Novo Testamento. Por exemplo, Tiago, ao escrever a sua carta, diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Logo, ele tem, é só pedir. Se alguém necessita de sabedoria, peça-a a Deus. Aliás, é curioso que Tiago é considerado por alguns estudiosos como sendo o livro de Provérbios do Novo Testamento. Nós temos um livro de sabedoria no Antigo Testamento, que é Provérbios, e nessa lógica teríamos um livro de sabedoria no Novo Testamento, uma carta, no caso, a carta de Tiago. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus. Por quê? Porque a fonte está disponibilizada para todos aqueles que necessitarem dela. Observem também no nosso texto ainda que Salomão ainda diz o seguinte: e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus dá sabedoria, inteligência e entendimento. Quanta coisa boa podemos desfrutar dele. Elas estão disponíveis para os seus filhos. Não precisamos, portanto, buscar em outras fontes, mas apenas nele. Uma fonte verdadeira, correta, infinita, preciosa, valiosa para o nosso coração. Eu encerro esta palavra pastoral te encorajando a beber na verdadeira fonte, a buscar em Deus aquilo que nós precisamos tanto para a nossa vida. Em dias tão difíceis, complicados e adversos que vivemos, precisamos de sabedoria para discernir a vontade de Deus, para vivermos conforme aquilo que Ele deseja. Deus dá a sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Paulo diz em Colossenses, na carta aos Colossenses, que em Cristo estão ocultos ou escondidos todos os tesouros da sabedoria. Que possamos viver a nossa vida na dependência dEle. Vivamos com sabedoria e discernimento das coisas que glorificam o seu nome e edificam a Igreja de Cristo. Viva com sabedoria e procure a fonte verdadeira dela. Ela está em Deus, e que Deus nos abençoe e nos fortaleça a cada dia mais.